Oi, pessoal! Hoje a gente vai falar de custo de produção, mas introdução ao custo de produção. Vamos trabalhar com alguns conceitos, algumas informações úteis para a gente introduzir este assunto na agronomia, no agronegócio, tá? Primeira coisa que a gente precisa saber é que o capital como fator de produção. Existem dois tipos de capital que a gente utiliza no agronegócio, na agropecuária, tá? É o capital permanente e o capital circulante. Qual é a diferença entre o permanente e o circulante? O permanente é aquele que você vai comprar bens que vão permanecer na sua empresa por mais de uma safra, por mais de um ciclo produtivo. Por exemplo, eu utilizei aqui a terra. A terra vai ficar na sua... A intenção da terra é muito mais do que 1, 2, 3 ciclos produtivos, certo? São muitos ciclos produtivos, infinitos ciclos produtivos, ok? Mas a intenção de mostrar para vocês é que aquele capital que é permanente, aquele capital que você vai pegar para investir no bem permanente, a intenção é que esse capital seja um capital que o recurso dele venha de forma que você consiga pagar a longo prazo. Como ele tem uma vida útil grande, você tem que ter o recurso que vai investir nele de forma que você possa diluir ele por muitos anos, para que não pese. Porque normalmente este capital, esse bem permanente, ele tem um valor agregado alto. Então, já que ele tem um valor agregado alto, você vai pensar assim, bem, eu vou comprar um maquinário, ele custa caro, tem um valor agregado alto, vai viver na minha empresa, a vida útil dele na minha empresa é muito mais do que um ciclo produtivo, do que uma safra, é muito mais do que um tempo. Ele vai ficar muito tempo, vários ciclos, um longo prazo. Então, eu tenho que trazer o recurso para investir nele de forma que esse recurso eu possa devolver, quer dizer, pagar, ter de retorno no longo prazo também, ok? E o capital circulante é aquele que o valor agregado é menor, tá? O ciclo produtivo dele normalmente é um ciclo produtivo, ele vai circular dentro da sua empresa no período de um ano, ok? Então, quais são esses... E quando eu falo um ano, não penso o ano do de 1º de janeiro a 31 de dezembro, não. Penso o ano em um ciclo, tá? Um ciclo inteiro, tá? E esse ciclo inteiro a gente mede normalmente como um ano, por isso que eu falei um ano. Então, quais são eles? Por exemplo, a semente, o adubo, o combustível, né? Os defensivos, né? Que tá aí, os venenos, né? O medicamento, se for o gado, ok? Tá. No permanente, eu esqueci de falar, eu falei de gado agora, esqueci de falar. Lá no permanente, o gado que você vai comprar para reproduzir, ou então mesmo que seja para... o gado que você usar na produção, para a produção do produto, ele também é permanente, ok? Então, o ciclo circulante é aquele que dura um período, o permanente é aquele que dura mais. Aí, queria falar sobre o gado de novo. Quando eu falo do gado ali para a produção, por exemplo, do cavalo que vai ajudar na lida. Aí é o permanente. Mas aquele gado que você vai comprar para engordar e vender, aí é o ciclo. Então, ele é circulante. Você vai engordar para matar, é um ciclo, é circulante, ok? Então, tem que pensar muito bem nisso. Então, aquilo que é permanente é que vai demorar mais tempo. Aquilo que é circulante é que vai ser mais curto, um ciclo. Por que é importante a gente pensar nisso? Porque enquanto gestor do agro, você tem que pensar aqui do agronegócio como um todo, na empresa rural, você também tem que
vislumbrar o capital que você vai investir. De onde é que eu vou pegar? É capital próprio? Eu vou pegar do banco? Qual o tempo que eu tenho que pagar? Qual o tempo que o investidor que me deu esse dinheiro quer de retorno se não for uma financeira? Ok? Isso é importante, porque isso vai interferir no seu resultado, no seu lucro. Por quê? Porque quanto mais juros, mais taxas, mais despesas você pagar em cima desse valor, vai diminuir o seu resultado, que é o seu lucro final, tá bom? Vamos lá. Investimentos relacionados à produção. O que a gente faz quando a gente está falando de uma empresa rural? A gente fala das instalações. As instalações são aquelas que não têm a intenção de mudar. Por exemplo, você faz galpões, você faz um galpão, não tem intenção de ficar mudando o galpão de lugar mesmo, porque nem estou dizendo que você não possa, se você fizer um galpão todo modular, mas a intenção é colocar ali e ficar ali, né? A casa, o curral, a casa de máquinas, o refeitório, tudo isso são instalações que são investimentos que você tem que fazer na sua empresa, tá? E aí, digamos que você comprou uma empresa, ou que você já tem ela, você já tem uma fazenda, e ela já tem essas instalações, mas aí você vai melhorar, então você vai fazer benfeitorias. Tudo isso são investimentos que precisam ser pagos com o seu produto. Tá? Por que a gente está falando disso aqui? Porque todos esses investimentos têm que ser pagos com um produto, quer seja ele um animal, quer seja ele uma cultura, tá? O cultivo da cultura, e aí não importa. Importa que você tem que pagar com a produção do seu produto, ok? E as benfeitorias também têm que ser pagas com a produção do seu produto. Se você vai melhorar por quê? Para ter uma condição melhor de trabalho, vai comprar um maquinário melhor, porque ele vai te dar mais produtividade, vai ser mais rápido, vai colher mais rápido, maior quantidade. Tudo isso são investimentos que tem que ser pagos com a sua produção. O gado da produção é um investimento. O maquinário, eu acabei de falar, o maquinário, os equipamentos agrícolas que vão dar condições do seu trabalho. Animais de produção, animais de trabalho, coisas distintas, tá? Esse animal de produção, por exemplo, se for aquele animal de produção que você vai, por exemplo, o gado o leiteiro, ele vai ser tanto um investimento de capital permanente, porque ele não vai ficar, você não vai vender a vaca todo ano e comprar uma todo ano, não é essa a intenção. A intenção é que você crie ela e ela te dê leite durante um tempo, mais do que um ciclo. O animal de trabalho, normalmente ele trabalha por mais ciclos, ok? Ele não vive um ano, ele vive mais anos. Então, assim, são investimentos que você faz, que você tem que melhorar a sua empresa com a intenção de que ela te dê resultados melhores, tá? Os insumos são investimentos, quanto melhor e de melhor qualidade, melhor será o seu retorno, a sua produtividade. Então, lembra do custo-benefício? Então, você tem que olhar o custo de tudo isso e quais os benefícios que eles vão me trazer. Lembrando que custo-benefício, tempo. Eu preciso saber qual é o tempo desse retorno para eu saber de onde que eu vou pegar o dinheiro para este investimento, tá bom? Aspectos relacionados à área de produção. Ainda, aqui tem são mais conceituais importantes para que a gente tenha uma boa gestão e bons resultados. Não se esqueçam de uma coisa, independente de você estar na área da economia, administração, agronomia, contabilidade, o resultado é o que importa. E o que importa é um resultado positivo. Eu não vou estar gerindo o negócio pensando que ele vai dar prejuízo. Essa não é a intenção. A intenção é que ela me dê lucro. E quanto maior o lucro, melhor. Mas eu preciso ter ética nesse lucro e ter condições de ter esse lucro, ok? Eu preciso fazer um bom planejamento. Eu preciso planejar. Eu preciso planejar o que eu vou plantar, o que eu vou criar, tá? Quanto eu vou criar, plantar desse produto ou destes produtos que eu escolhi, como eu vou fazer isso e
quando eu vou? Durante o ano inteiro eu posso fazer tudo? Não, tem épocas do ano que eu posso. Como é que eu vou fazer? Quando é que eu quero vender? Para eu vender, eu preciso me programar quando é que vai começar esse ciclo, ok? Então, esse planejamento, não existe gestão. Inclusive, na agronomia, vive de planejamento. Você precisa planejar para que o resultado seja aquele que você espera, ok? Então, assim, esse planejamento, ele é importantíssimo, independente da área que você esteja, tá? E aí, o que envolve a produção? A produção é a quantidade produzida, é tudo aquilo que envolve a produção do produto, produzir. É tudo aquilo que envolve o que você vai produzir. Então, já que você planejou lá atrás, agora você vai botar a mão na massa, você vai produzir. E essa produção tem tudo a ver com a produtividade, ok? Por que tem tudo a ver com a produtividade? Porque hoje tudo é produtividade, certo? Tudo é o quanto mais você vai produzir com qualidade. Então, assim, não se esqueça de que você não pode ter um planejamento de qualquer jeito, porque senão a tua produção vai ser de qualquer jeito, a sua produtividade não vai acontecer, tá? Mas tudo isso tá ligado também à qualidade. Eu vou escrever aqui, ó, qualidade. A gente não pode esquecer que todos os produtos precisam de qualidade. E para que ele tenha qualidade, o que acontece? Eu preciso de insumos de qualidade, mas eu preciso que, além da qualidade, eles tenham bons preços. Por quê? Porque um insumo de qualidade com preço bom vai me dar um resultado, uma produção boa e um custo menor. E aí, consequentemente, uma margem de lucro melhor, tá? Aí, já antecipei, né, a qualidade, e tudo isso tem a ver com análise de custos. Olha como é bonitinho. Tudo isso aqui, ó, vai culminar nos custos. Por quê? Porque o resultado de tudo isso vai me dar um lucro. Ou chame como quiserem, um resultado positivo. Ok? Então, assim, o que é análise de custo? É o controle econômico-financeiro das atividades produtivas com produtos de qualidade e menor custo. Foi o que eu acabei de falar o tempo inteiro. Ok? Então, assim, qual é a intenção de tudo isso? Que eu tenha bons produtos com qualidade, com menor custo e melhor margem de lucro. Show! Terminologias. Algumas terminologias são extremamente importantes para que vocês consigam entender os assuntos, a forma como você vai gerir, as palavras que vão te dar condições de entender o processo de gestão financeira, tá? E de como atingir o resultado esperado. Então, vamos lá. Vamos começar por custos. Tá aqui. O que são custos? São todos os gastos ligados diretamente à produção. É tudo aquilo que você gasta para produzir. Por exemplo, a semente é um custo. O combustível que vai para a máquina que vai fazer a terra é um custo. Agora, e a máquina? Professora, a máquina não é um custo, a máquina é um investimento, é um bem. Lembra do investimento que a gente viu até na estante? Ali é um investimento de bens, ok? Então, maquinário é um investimento de bens. Mas o lubrificante, o cara que está lá comandando a máquina, o salário dele, as horas que ele trabalha, tudo, que mais? Peraí, os insumos, tudo que envolve tudo aquilo, o pessoal que vai trabalhar para a limpeza da terra, tudo isso são custos ligados à produção. De forma direta ou indireta, são custos ligados à produção, tá? Quando não está ligado à produção, que gasto é esse? É uma despesa. Então, tá aqui, ó. Eu gosto muito desse conceito, que gastos, tudo aquilo que proporciona a funcionalidade do ambiente empresarial. Então, por exemplo, o que seria uma despesa? Você tem, a sua empresa
tem uma sede, que tem um escritório administrativo e ele dá o apoio à produção. Então, esse escritório administrativo, não o escritório da fazenda, o escritório administrativo. Você tem uma fazenda lá no interior aqui de Barreiras, ok? E aí, você tem um escritório aqui em Barreiras. Esse escritório, ele é uma despesa, porque ele não está ligado à produção. Qual é o escritório que está ligado à produção? O escritório da pessoa que dirige a fazenda. Então, esse é um custo. Mas o escritório, a sede do escritório, ele não é, ele é uma despesa. Por quê? Porque ele não está ligado efetivamente à produção. Mas ele é importante. Lembra? É um gasto que dá a funcionalidade do ambiente empresarial, a funcionalidade da sua empresa. É importante. Quer ver uma despesa? Tudo que você gasta para vender o produto. Não é custo, é uma despesa. Por que é uma despesa? Porque é pós-produção. Primeiro você produz, custo. Depois você gasta para vender, despesa. Porque você é algo que vem depois da produção, tá? Ele vai dar funcionalidade à venda do seu produto, mas não à produção do seu produto, ok? E o que são gastos? Gastos é tudo. Mas antes de falar de gastos, porque já que o gastos é o tudo, eu quero falar de investimento. Investimento é aquele gasto para aquisição do bem, do serviço. A intenção do investimento é que você vai ter benefícios no futuro. Aí alguém vai me dizer assim, mas professora, o custo você também vai ter benefício, mas é diferente. O investimento, aí eu quero falar um pouquinho do investimento. O investimento, ele pode ser um custo, ele pode ser um bem, um investimento num bem, permanente ou não, tá? E ele pode ser uma despesa, mas ele não vai ficar sendo tudo de uma vez só. Ele é temporário. Então, assim, no momento que você investe em um bom adubo, você fez um investimento, mas a intenção desse investimento é que ele seja um custo, ok? Num primeiro momento, você tem um investimento, mas a intenção dele é o que é realmente a característica daquele gasto, tá? Então, investimentos são destinados à obtenção de bens e serviços para benefícios futuros, ok? Essa o conceito, tá? Do investimento. Então, deixa eu dar outro exemplo. Você investiu num bom maquinário. No momento, você investiu um capital nesse maquinário, mas a intenção dele é que ele se transforme em um bem. Então, ele vai ser um bem da sua empresa, ok? E tudo isso, os gastos, eu até fiz um gráficozinho aqui na frente. Os gastos, são os três. Os gastos são custos, são despesas e são investimentos, ok? Então, gasto é tudo. Toda vez que você gasta, você está fazendo esse gasto em prol da sua empresa, você tem, o destino dele ou ele é um custo, ou ele é uma despesa, ou ele é um investimento, tá? Então, gasto é tudo aquilo. São compromissos financeiros assumidos pela empresa na aquisição de bens, serviços, de tudo aquilo que você vai proporcionar o funcionamento da sua empresa, tá bom? Isso são gastos. Desembolso. Importante a gente falar do desembolso. O que é desembolso? É o pagamento. O desembolso, ele não acontece no momento, não necessariamente no momento da sua compra, tá? Ele pode acontecer, você pode comprar hoje, mas só pagar daqui a 3 meses. Ou então daqui a 15 dias. Então, o desembolso só vai acontecer no momento que você estiver pagando aquele desembolsando. É literalmente que fala a palavra, é desembolso, é o pagamento. Mas existe também o não desembolso, que também é um gasto. Então, assim, gasto não é só aquilo que você paga, é aquilo que você gasta. O gasto que você paga, que você desembolsa, é aquilo que você gasta o dinheiro. E o gasto que você tem com não desembolso é o gasto, mas que você não precisa pagar. Por exemplo, depreciação. Não sei se vocês já ouviram falar de depreciação. Depreciação.
O que é a depreciação? Depreciação é a desvalorização do bem. Então, todo bem ele é depreciável. Só existem alguns bens que não são depreciáveis, por exemplo, terrenos. Terrenos não são depreciáveis, tá? Mas assim, a depreciação, como é que ela funciona? Ela é um desgaste natural pelo uso do bem e você não desembolsa dinheiro. Na verdade, o bem vai desvalorizando o valor dele. Não há um gasto de dinheiro financeiro, mas há uma desvalorização do bem. Economicamente falando, ele está valendo menos. E aí, o que acontece? Esse gasto, apesar de não ter sido pago, ele vai fazer parte do custo de produção. Ele vai fazer parte do custo do seu produto. Por quê? Porque para você produzir, você teve que utilizar aquela máquina. E no momento que você utilizou aquele maquinário, ele teve o desgaste pela utilização. E ele teve a desvalorização. E eu vou ter que repor esse maquinário. Então, e com que dinheiro eu vou repor esse maquinário? Lembra que eu disse para vocês? Com a produção, com a venda da produção. Então, com a venda dessa produção, eu vou ter que repor. Mas para eu saber se a minha produção está tendo lucro ou não, essa depreciação tem que fazer parte desse custo, tá? Da minha produção. Porque eu sei que parte daquele maquinário que se desvalorizou foi para a produção do meu produto. Ok? O que são perdas e desperdício? Muitas pessoas confundem perdas e desperdício e acham que elas duas são sinônimos. Não são sinônimos. Perdas uma coisa, desperdício outra coisa. O que é uma perda? Perda é tudo aquilo que você não tem a intenção, não foi com a sua intenção, não foi pela sua incompetência que isso aconteceu, tá? Vamos supor, você plantou e aí teve uma geada. Matou tudo, houve uma perda na sua plantação inteira. Não teve a sua intenção, não estava previsto, foi de forma fora do seu controle, aí você teve uma perda. Porque ela não foi fora do seu controle, não vai ser um prejuízo da sua empresa? Claro que vai ser um prejuízo da sua empresa, mas é um prejuízo diferente. É um prejuízo que vai direto para o resultado e que aquela perda não foi por incompetência, não foi uma perda intencional, não foi uma perda que vai acontecer o tempo inteiro, ok? E aí eu quero mostrar para vocês o desperdício. O desperdício é quando você não utiliza dos recursos necessários para ter uma boa produtividade, uma boa produção. Por exemplo, a pessoa deveria arar a terra em 3 horas. Esse foi o tempo estimado depois de um estudo feito. Mas, por algum motivo, ou porque o tratorista não era bom, ou porque o trator não estava regulado direito, ou porque não foi na hora certa, enfim, por falta de uma supervisão efetiva, em vez de se fazer em 3 horas, se fez em 5. Desperdício. Desperdício de tempo à toa. Você tinha todos os recursos para que aquela tarefa deveria ter sido feita em 3 horas e ela foi feita em 5. Então você gastou 2 horas a mais de trabalho, de hora da pessoa, do salário da pessoa, de combustível, gasolina não, né? De combustível, de manutenção, porque a máquina trabalhou mais, de lubrificantes, de tempo, de produtividade, tá? Isso é desperdício. Ele prejudica o resultado de forma intencional. Como é intencional? Por incompetência. Foi incompetência da pessoa, do supervisor que não viu que o maquinário estava desregulado. Ou da pessoa, do supervisor, da pessoa que está conduzindo a máquina, porque não disse para ele que ele tinha que fazer no tempo certo. Por que vocês acham que hoje a maioria das empresas não permite que os funcionários fiquem com o celular vendo o WhatsApp o tempo inteiro? Porque o WhatsApp atrapalha, se perde tempo, há um desperdício de tempo no momento que você pega o celular, olha, nenhuma notícia interessante, volta. Teve uma notícia interessante, pronto, aí acabou.
Até que você guarde o celular, volte para o seu trabalho, se já se perderam minutos e minutos de desperdício de tempo. Lembra que eu falei para vocês que eu tinha esqueminha? Tá aqui, ó, gasto é o centro, e aí tudo é um gasto. Ele só é direcionado, tá? Ele só é direcionado. Um gasto no primeiro momento ele é um investimento, que depois pode se transformar em um bem. Ele é um gasto que pode ser uma despesa, que vai me dar uma receita. E esse gasto pode ser um custo que vai me dar um produto. Ok? Mais terminologias, e agora vão ser mais específicas. O custo, ele pode ter 4 classificações. Então, vamos lá. Eu vou botar o esqueminha aqui, e aqui são os conceitos. Então, o custo, quanto ao produto, ele pode ser, ó, direto ou indireto. E é super importante para vocês. Por que é importante? Porque vocês, enquanto agrônomos, vocês vão trabalhar com empresas que vai ter 1, 2, 3, 4 ou mais produtos. Então, eu preciso saber quais são os produtos que estão diretamente ligados, quais são os gastos que estão diretamente ligados àquele produto e quais são aqueles custos que eu vou ter que fazer o rateio. Tá? E aí eu vou dar o que é rateio também. Então, quanto ao produto, eles podem ser diretos ou indiretos. O que é um custo direto? É aquele que eu sei dizer exatamente a quantidade que eu gasto. Por exemplo, semente. Eu sei exatamente a quantidade que eu gasto para plantar 1.000 hectares de arroz. Ok? Então, você consegue mensurar a quantidade efetiva que você gastou, sem nenhum problema. Vamos ler aqui, ó. Custos diretos são os que podem ser apropriados diretamente ao produto, associam-se aos produtos e variam proporcionalmente à quantidade produzida. Eles podem ser de fácil mensuração. Ok? Então, eu sei a quantidade. Eu sei a quantidade que eu vou gastar direto. Eu não sei a quantidade que eu vou gastar, eu preciso de rateio. Ele é indireto. Por exemplo, eu tenho, deixa-me ver um custo indireto que eu vou precisar ratear. Deixa-me ver, eu tenho uma plantação de... e aí eu posso estar falando, entenda, eu vou falar como uma leiga em plantações, tá? Digamos, eu tenho uma plantação de café, aí eu tenho os pés de café, e entre os pés de café eu tenho uma outra plantação de alguma outra cultura que posso estar ali. E eu aproveitei todo o espaço, né, e faço... utilizo a água para molhar todo aquele terreno, todo aquele pedaço de terra. Então, como é que vai ser a água? A água vai ser rateada. Por que a água vai ser rateada? Porque eu molhei todo o terreno de uma vez só e ela serviu para 2 culturas, de café e de uma outra que está entre os pés de café. Certo? E uma coisa importantíssima que eu queria falar para vocês. Toda vez a água vai ser indireto? Não. Você tem que analisar. Se ali só tivesse café, não seria indireto. Porque eu sei exatamente que toda a água que eu usei para molhar aquela planta foi só para o café. Então vai ser direto. Certo? Então essa é a diferença. E os custos, ele pode ser também quanto à produção. Quanto à produção, eles podem ser fixos ou variáveis. Então, assim, os fixos são aqueles que mesmo que eu não plante nada, zerado de plantação, eu tenho que pagar. Vamos supor, eu tenho que pagar o administrador da fazenda, o cara que está lá na administração da fazenda. Aí nós plantamos, colhemos e vamos passar 3 meses com a terra descansando. Eu não tenho que pagar o salário dele? Ele é um custo fixo.
Ele está ligado à produção, porque quando eu voltar a produzir, ele está ali tomando conta. Ele é responsável pelo aquele terreno, que é, é como se fosse a sede da minha produção. Mas ele não está produzindo agora, mas eu tenho que pagar o salário dele. Então, ele é um custo fixo. E o que é custo variável? É aquele que varia se eu produzir. Se eu não produzir, não tenho. Se eu produzir, ele vai variar. Como? Se eu produzir 1 hectare, eu gasto 10 quilos de semente. Se eu produzir 100 hectares, eu gasto não sei quantos quilos de semente. Tá? Então, isso é o variável. Então, quanto mais eu produzir, mais eu vou gastar. O que a gente tem de conhecimento que devemos conhecer em relação aos custos fixos que são importantes? Eu tenho que utilizar, eu tenho que explorar a capacidade máxima desse custo. Por quê? Porque quanto mais eu produzir com aquele custo, na sua capacidade máxima, significa que menor vai ser por unidade. Então, assim, se eu tenho um terreno de 10 hectares, e nesses 10 hectares a capacidade máxima é que eu possa plantar ali, vamos supor, tá? 1000 pés de café, eu tenho que plantar 1000 pés de café. Eu não posso plantar 500, porque se eu plantar 500, significa que eu estou subutilizando, e eu vou ter que pagar pelo aquele terreno o mesmo valor plantando 1000 ou plantando 500. Então, eu tenho que utilizar a capacidade máxima dele. O salário do cara da fazenda. Eu tenho que utilizar o tempo dele ao máximo. Por quê? Porque tanto faz ele trabalhar ou não, eu vou ter que pagar. Isso não significa explorar as pessoas. Não estou falando disso. Eu estou falando de utilizar a capacidade dentro de uma lógica, dentro de um limite, dentro de uma ética máximo daquele item. Ok? Então, isso que eu queria falar para vocês aqui que é importante. E aí, o que é rateio? Rateio, ele está ligado, então, aos custos indiretos. E ele é o mesmo que dividir. Então, você vai dividir aquele custo entre as culturas, entre o tipo de animais. Existem animais de corte, é um produto, animais para a engorda é outro produto, animais para o leite, para engorda ou reprodução é outro produto, animais para leiteiro é outro produto, tá? Enfim, você vai dividir da melhor forma possível. Como é que você vai dividir? Por exemplo, a luz, a energia. A energia da minha fábrica, eu não achei interessante colocar um relógio em cada ponto dela. Então, eu tenho a usina de algodão, eu tenho a usina da secagem do café, eu tenho outra coisa lá. Então, eu uso energia para tudo ao mesmo tempo e eu só tenho um relógio. Como é que eu vou fazer a divisão? Aí eu posso fazer pela quantidade, pelo tempo de produção, ok? Como é que eu vou fazer a divisão dos quilowatts? Eu vou fazer da melhor forma, da forma que mais da forma que mais vai apropriar o custo de forma justa. Se eu dividir pela quantidade produzida, talvez isso não seja justo. Por quê? Porque um produto que produziu muitas quantidades, o tempo de produção dele é pequenininho. Então, aí eu vou acabar sobrecarregando o custo dele com o outro que produziu pouquinha quantidade, mas o tempo, o gasto que eu tenho de energia com ele é enorme. Tá? Então, assim, você tem que estudar para saber qual é a base de rateio que você vai utilizar, que melhor vai apropriar os custos indiretos a cada produto. Ok, e aí, finalizando essa primeira parte, que eu disse para vocês que era a introdução, eu queria mostrar para vocês como é que a gente pode classificar os custos em diretos e indiretos. É uma classificação. Ó. Segunda, fixos ou variáveis. E se eles não forem nem diretos nem indiretos, nem fixos nem variáveis, eles vão ser uma despesa.
tá bom? Então, eu quero fazer esse exercício com vocês aqui para ver se ficou claro aquilo que a gente viu até agora, tá bom? Então, vamos lá. Arrendamento. Você arrendou a terra. Entenda, eu vou contextualizar, tá? Porque aqui não tem nenhuma frase contextualizando, eu vou estar contextualizando para vocês entenderem qual é a classificação melhor para ele. Eu tenho uma terra e eu planto nessa terra 3 culturas, tá? Então, essa terra que eu planto 3 culturas distintas, ela vai ser um custo direto ou um custo indireto? Vai ser um custo direto, indireto. Indireto. Por que indireto? Porque eu vou pegar o valor que eu pago pelo arrendamento da terra e vou ratear, eu vou dividir pelo tipo de cultura. Agora, como eu vou fazer essa divisão? Pode ser pelo terreno que ela utiliza, pode ser pelo tempo, pode ser por vários fatores, mas ele vai ser um custo indireto, porque eu vou ter que fazer o rateio desse valor, entre as culturas que eu plantei ali. Show? Além de ser indireto, ele vai ser o que também? Fixo ou variável? Se o arrendamento é um valor contratual que eu pago, um valor fixo pago, ele é fixo. Então, existe um contrato, você faz um contrato e você determina que você vai pagar por ano tantas sacas de soja. Não importa se a soja está custando hoje 10 e amanhã custa 100, que vai ser variável. Não é isso. É o contrato. Ele diz que são 100 sacas de soja. Não importa o valor da soja, mas são 100. Então, ele é fixo, tá? Portanto, vocês concordam que ele é um custo? Por que ele é um custo? Porque ele está diretamente relacionado à produção. Sem ele, não há produção. Por isso, ele é um custo. Combustível para o maquinário da produção. Se é um maquinário da produção, então eu já sei que é um custo. Tudo aquilo que está ligado à produção, custo. Combustível. Se as máquinas estiverem paradas esse mês, eu vou gastar combustível? Não. Se eu não vou gastar combustível, então eu só vou gastar combustível quando elas estiverem trabalhando, produzindo. Então, quanto mais eu produzir, mais combustível eu vou gastar, porque mais maquinários eu vou usar. Então, eu vou dizer que ela é um custo variável. Mas além de variável, ele é também o quê? Direto ou indireto? Se eu sei, agora preste atenção, eu estou contextualizando a situação. Se isso daqui fosse uma prova, eu não poderia colocar só custo para as máquinas de produção. Se eu colocasse só isso, vocês teriam que entender que este custo é um custo indireto. Por que indireto? Porque aqui, do jeito que eu li, eu entendo que esse custo é para todas as máquinas de forma indiscriminada, para toda a produção da minha empresa que tem mais de um produto. Então, vendo por esse prisma, ele é indireto. Agora, se eu dissesse que esse combustível é para a utilização de uma determinada máquina que vai trabalhar em um determinado local que só tem uma cultura, aí eu estou deixando específico. Neste caso, se eu escrevesse tudo isso, ou então se você chegar na fazenda e falar assim, olha, este combustível foi para uma máquina que foi fazer a limpeza do terreno só do café. Só do café, só do café. Então é direto. Não, foi fazer o terreno e aí ele fez o terreno durante o dia inteiro em todas as culturas. Então ele é indireto, ok? Contabilidade. A contabilidade tem a ver com a produção? Não, ela não está ligada à produção. Ela está ligada à administração, ok? Então ele é uma despesa. Depreciação. Lembra que eu falei para vocês que a depreciação
ela vai compor o custo da sua produção, aí eu queria fazer mais uma observação. Existem dois tipos de depreciação. Quais são os dois tipos de depreciação? Quando ela é do maquinário da produção, e aí ela é um custo. E se a depreciação for da área administrativa, que não tem a ver com a produção, ela é uma despesa. Ok? Tá? Então, não teve a ver com a produção, despesa. Teve a ver com a produção, custo. Já que ele é um custo, nesse caso aqui, porque eu estou falando que é do maquinário da produção, já que ele é um custo como direto ou indireto? Indireto. Sabe por quê? Porque normalmente as máquinas, elas não trabalham especificamente para um único produto. Essa depreciação só vai ser direta se for para um único produto. Se a sua empresa vamos supor que a sua fazenda só trabalhe com soja. Então, não tem custo indireto, porque só tem um único produto que é a soja. Mas teve 2 produtos, já tem custo indireto, tá? Então, normalmente a depreciação de maquinária é indireto, porque é muito difícil você ver uma máquina específica para um único produto, ok? E além de indireta, e aí eu nem vou deixar a gente ficar loucubrando, eu vou literalmente dizer, ela é fixa. Por que a depreciação ela é fixa? Porque a depreciação, e aí é um conhecimento que eu queria passar para vocês, ela tem um percentual pré-determinado de depreciação. Máquinas têm um percentual, veículos têm um percentual, imóveis têm um percentual, equipamentos têm um percentual, então tem um percentual pré-determinado. Esse percentual pode ser acelerado, porque se a máquina trabalhar mais do que manda o manual dela, então a depreciação vai ser maior ou menor, mas não importa, é pré-determinado. Se é pré-determinado, é um custo fixo, ok? A energia no processo produtivo, como disse para vocês, se a energia do processo produtivo, eu vou entender que é a energia de toda a empresa, da área produtiva, então é um custo. Agora, se fosse a energia da área administrativa, seria o quê? Uma despesa. Certo? Enquanto o custo, que ela é da área produtiva, essa energia ela pode ser o quê? Direta ou indireta? Normalmente é uma energia indireta, mas se eu disser que essa energia é uma energia que foi medida na produção de um único produto, ela deixa de ser indireta e passa a ser direta. Ok? Então, você tem que entender, toda vez que for energia vai ser indireta? Não. Depende do contexto em que ela se encontre. Se eu estiver lendo só o que está aqui, energia no processo produtivo, eu vou entender que é uma energia geral que eu vou ter que fazer rateio. Então, é indireto. E energia é variável. Sabe por que é variável? Porque alguém vai me dizer, mas tem aquele valorzinho que eu pago independente. Se eu não gastar nada, eu pago aquele valor. Mas é um valor tão irrisório que o que importa é o todo, tá? Então, o todo dela é variável, tá? Se você gastar mais, você gasta mais. Tanto que a gente tenta fazer economia de energia. Se você gastar menos, você paga menos, tá bom? Horas de manutenção do maquinário. Se tem a ver com custos da produção, ó. Produção, custos. Se são custos, eles são diretos ou indiretos. Lembra de maquinário geral? Ele é indireto. Lendo como está aqui. Fixo ou variável, se são horas, significa que quanto mais o maquinário trabalhar, mais manutenção eu vou ter. Quanto menos o maquinário trabalhar, menos manutenção eu vou ter. Então, é variável. Ok? Mão de obra especializada para uma das culturas, apenas uma. Se estou falando de cultura, produção, custo. Se eu estou falando de forma específica de uma única cultura, direto.
Se eu estou falando de mão de obra, não é salário. Qual é? Ó, salário diferente de mão de obra. Salário é aquele fixo. Eu ganho 10 mil reais. Esse é meu salário. Minha mão de obra significa que no tempo que eu estou trabalhando, que eu ganho esses 10 mil reais, quem é que vai pagar esses 10 mil para mim? Pode ser o produto A, o produto B e o produto C. Isso é mão de obra. Então, mão de obra é variável. Sabe por quê? Porque este mês eu posso trabalhar mais para o produto A e menos para o produto B. Mas o mês que vem, eu ganho os mesmos 10 mil. Mas o mês que vem eu vou trabalhar mais para o produto B do que para o produto A. Então, a mão de obra vai variar entre o produto B e o produto A, mas o salário vai ser o mesmo. Ok? Ó, salário do administrador da fazenda. Se é da fazenda, é um custo. Se a fazenda trabalha com muitos produtos, mais de um pelo menos, mais de um, é indireto. E se é salário, não preciso nem discutir. É um valor fixo. Todo dia você ganha um valor? Não. Você ganha um salário. O salário é um valor fixo. É fixo. Ok? Sementes e vacinas, mesma coisa. Por que eu falo utilizada? Porque se não for utilizada, me perdoe pelo cachorro, porque ele está latindo na porta. Porque se elas não forem utilizadas, elas são estoque. Aí não é custo, é estoque. Quando estiver lá no depósito, é um estoque. No momento em que eu utilizo, ela passa a ser um custo ou uma despesa. Nesse caso, é um custo porque a semente é para produção, a vacina é para produção do gado, ok? Do animal. Então, é um custo. É um custo direto? Sim. Por que direto? Porque eu sei cada semente qual é a planta que vai dar e cada vacina qual a utilidade dela, em que grado eu vou dar. Eu não posso dar uma vacina de forma aleatória. Tem que ser com um receituário, que significa, vamos supor, 1 grama de determinada substância para determinado gado que tem determinado peso. Ok? Eu sei exatamente quanto eu vou gastar e onde eu vou gastar. Portanto, direto. E ele é fixo ou variável? Variável. Por que variável? Porque se eu plantar 1 hectare, eu gasto uma quantidade de sementes. Se eu plantar 1000 hectares, uma quantidade diferente de sementes. Se eu não plantar, não gasto semente. A mesma coisa acontece com a vacina. Se eu vou vacinar um lote de animal, eu vou fazer uma quantidade de vacinas. Mais lotes, mais vacinas, ok? Então, por isso, variável. Pessoal, eu espero ter conseguido mostrar para vocês a classificação dos custos, os conceitos, as terminologias, a forma de capital permanente, circulante, e que vocês tenham entendido. Isso é a introdução que a gente está dando aos custos, porque o próximo passo vai ser mensurar, calcular esses custos. Porque a intenção é o quê? Saber exatamente quanto custa a nossa produção. Tá bom? Obrigada, pessoal, pela atenção.